Hoje a gente tem um tema aí bem delicado para a gente tratar, que muitas vezes é visto como um tabu, né? A gente vai falar sobre depressão e sobre como as mandalas elas nos ajudam nesse processo. E esse tema ele chega dessa forma muito porque é a minha história, né? Eu me conectei nas mandalas durante um processo de depressão profunda, eu tive burnout, esgotamento, síndrome do pânico. Foi um combo, um pacotão de doido que rolou comigo. E no meio de tudo isso, no meio dessa loucura, e no momento onde eu tava pior, foi quando as mandalas chegaram, através de uma amiga que me convidou para ir para uma oficina de mandalas e eu não fazia a menor ideia nem do que era aquilo, mas eu topei, né? Eu tava muito naquele estado de deixa a vida me levar e para onde a vida me levasse eu ia. Afinal, eu tava em um estado extremamente estático. E depois de uma oficina de mandalas foi quando a minha realidade começou a mudar. Eu que vivia uma vida completamente sem cor e sem alegria e sem vida, sem vontade de viver. Eu voltei a ter ânimo, voltei a ter desejo, voltei a ter ânsia por fazer algo que eu não tinha. E as mandalas elas chegam dessa forma e essa questão da depressão era uma questão muito delicada para mim por conta de um histórico familiar, enfim. A gente vai falando um pouquinho disso. Muita gente entrando. Cirlei, gratidão. Gente, eu tenho recebido muita mensagem de carinho de cada uma de vocês. Sônia, gratidão, eu que te agradeço. E vamos juntas. Vou convidar aqui a nossa convidada, que é a Lucila. Deixa eu chamar ela. Eu aceitei aqui a Lucila. Lucila, ela é nossa aluna também no Mandaleira Completa e ela tem uma história muito bacana para compartilhar com a gente. A Lucila, ela é aí uma companheira de jornada. Ela já faz parte aí da história do Medite Criando desde lá do início e ela também tem um histórico de depressão e ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente. Ela tem aí um olhar bastante sutil, bastante amoroso sobre tudo isso, por isso que eu convidei ela para conversar com a gente. Eu acho que tem tudo para ser um compartilhar muito rico. Boa noite, Ateliê Sativa, Andrade, Letícia, Mandalas da Vida Humana. A Lucila está tentando entrar de novo, vamos ver se ela consegue agora. Fabi, boa noite, bem-vinda, a galera chegando. Yeah. Melhora? Oi. Acho que agora melhorou, né? Sim, agora você não está travando. Tá um pouco mais escuro aqui, mas pelo menos a gente se vê e se escuta. Sim, com certeza, tá tudo bem, tá tranquilo. O importante é o conteúdo. Isso. Sila. Oi, oi. Oi, tô Oi, te seja ouvindo. muito, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você aceitou o convite. E a casa é nossa. A gente tem aí um espaço para a gente falar sobre esse assunto que tanto eu quanto você a gente já viveu uma série de experiências, né? E a gente já chegou a fazer uma live juntas no nosso último Uhum. workshop. Teve uma repercussão absurda justamente por ser um assunto que muitas vezes é tabu, muitas vezes não, as pessoas não têm abertura para conversar se elas já não estiverem em caminhos terapêuticos convencionais. Então é uma honra te receber para tratar sobre isso aqui. Isso mesmo. Para mim também, sabe, Thalita, né? Eu estava te falando antes, poder falar disso, sabe? Poder falar assim, sem livremente, né? Como quem fala não é a mesma coisa, né? Mas assim, poder falar como quem fala de uma dor de dente que está curando, como quem fala de uma gastrite que está tratando, né? Porque assim, durante muito tempo, mesmo depois que eu comecei a me tratar, a me cuidar, eu parecia assim que eu não podia falar disso, sabe? Que era uma coisa, assim, era um segredo, que eu precisava manter em segredo, que era uma coisa muito íntima, porque algumas Sim. causas, né, algumas coisas são muito íntimas, a gente não vai sair daí falando aos quatro ventos, depois a sociedade ainda não trata isso de uma forma muito legal, a gente também precisa ser prudente, né? A prudência também é uma virtude das deusas, né? Mas, assim, é bacana a gente estar num ambiente seguro, num ambiente entre amigos, amigas,
e poder falar sim, né? Poder conversar a respeito, porque falando a gente entende, falando a gente põe para fora, fala de dúvidas, fala de vivências e se ajuda. Né? Então, assim, daquela primeira vez que eu pude falar, que pude, né, sem máscaras, porque a depressão também é uma doença meio de máscaras, né? A gente põe umas Sim. máscaras e vai aguentando, 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 até que as máscaras nos sufocam. Eu acho que às vezes a depressão vem também por conta de máscaras, né? Que muitas vezes Sim, a gente pode estar vivendo uma vida onde ela está sem sentido, uma vida que a gente olha em volta e não sabe nem por que está fazendo aquilo, de viver uma vida no automático. E essas palavras que eu uso, essa forma de falar, é porque eu olho e é muito do que aconteceu comigo. Eu vivia uma sim. vida onde eu trabalhava feito uma maluca, né? Eu trabalhava numa grande empresa, numa multinacional com tecnologia, não tinha nada a ver com mandalas. E eu trabalhava feito uma maluca muitas horas por dia e isso foi um ciclo por muitos e muitos anos. E eu vivia uma roda viva, viciante, somente em prol do trabalho. E até que teve um momento que eu comecei a olhar em volta, né? E eu comecei a ver que aquilo não fazia sentido. E quando eu vi que não fazia sentido, de eu olhar e dizer assim, pera, quer dizer que eu trabalho 18 horas por dia, e na época eu estava trabalhando em um cliente que era de televisão. E eu lembro que eu estava virando muitas madrugadas, que era porque o Big Brother estava entrando no ar e aquela empresa Uhum. precisava cobrar o Big Brother dos clientes dela. Então lá Sim. eu virando madrugada trabalhando, até que teve um momento que eu fiz, espera, eu tô trabalhando um monte de madrugada seguida para vender o Big Brother? Eu nem assisto televisão, porque o conteúdo que eu sei que chega na minha casa pela televisão, eu sei que ele me faz mal, eu sei que é um conteúdo totalmente manipulado. Não que a internet seja muito diferente, mas a gente consegue filtrar, né? E aí, quando eu olhei, que eu falei, pera, é em nome desse tipo de coisa que eu estou doando a minha existência, ali eu dei uma freada, igual como se fosse um cavalo que tá ali trotando na estrada e faz. Êêê! Eu dei uma freada, literalmente, comecei a olhar em volta e foi quando eu enxerguei que nada na minha existência fazia sentido. E Uhum. aí, do momento que eu olhei e eu vi que nada fazia sentido, e eu olhava em volta tentando procurar sentido em alguma coisa, e menos sentido ainda eu via em tudo, eu acho que o que aconteceu comigo foi um processo de desespero interno. Sim. Óbvio que eu não tinha essa visão, né, enquanto eu estava vivendo aquilo, mas eu acho que o meu processo de depressão ele foi uma fuga interna por eu olhar e não ver saída, ver que eu estava vivendo uma roda viva e que naquela existência que eu enxergava não tinha nenhuma saída. E aí foi quando eu comecei a adoecer, 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 adoecer e game over. Até que teve um momento que eu não conseguia mais trabalhar e isso que você fala de a gente se esconder, de a gente ter vergonha de falar. Eu também vivi tudo isso, eu não sei como foi para você, mas só para Uhum. ilustrar, quando eu tive o diagnóstico de depressão, que foi quando eu fui na psiquiatra a primeira vez, que foi logo também quando eu fui no psicólogo, que eu já estava assim, num estado deplorável, que eu só chorava, dentro do cliente e chorando. Uhum. Eu lembro que ela me falou esse diagnóstico, e aí eu não sei se eu chorava porque eu estava mal e aí eu só chorava mesmo, ou se era pelo Uhum. tamanho do meu desespero, por saber o que ela me disse que eu tinha. E Uhum. isso se dava muito porque eu cresci com uma mãe que ela tinha uma amiga que era depressiva, e eu lembro claramente dela contando, dela falando dessa amiga, e ela dizia, a fulana, ela é safada. Safada não no pejorativo sexual que se falam de uma Sim. mulher, né? Que é totalmente errado. Mas assim, era um safada como se fosse uma safadeza de que não queria estar ativa na vida, como se ela não quisesse trabalhar, e por isso ela dizia que ela Sim. tinha depressão. Então eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que quem tinha depressão eram pessoas vagabundas, que não queriam trabalhar, que tinham preguiça, eram pessoas encostadas, ou seja, não era gente de bem, né? E Sim. aí, de Uhum. repente, eu olhei e fiz, eu tenho aquela doença que é de gente que não é de gente de bem. E aí eu que já Sim. estava mal, fiquei pior ainda. Sim. E eu Uhum. não queria, e eu não queria dizer para ninguém que eu tinha aquilo, tanto que eu lembro quando eu saí do médico, que eu já saí de lá afastada, já não voltei mais para o trabalho, que eu liguei para o meu chefe, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar o que eu tinha e por que eu não ia mais trabalhar, entendeu? Uhum.
Porque a gente é tomado por um sentimento que você fala, e agora? O que vai acontecer? E a gente Sim. vê isso se repetir em muitas e muitas e muitas pessoas. Só que quando isso acontece, a gente se vê sozinha. Dentro de um É. buraco que você não vê sozinha, não vê saída em nenhum lugar, né? Pra nenhum lado, né? Então, isso é uma coisa, comigo, eu demorei muito tempo também, assim, para dizer, assim, para encarar mesmo depressão, assim, é uma doença, né? E o que que eu vou fazer para curar, né? Para procurar uma cura. Porque, assim, também, durante muito tempo eu achava também, eu fui criada num ambiente, numa família muito religiosa, e às vezes é muito cruel um certo discurso que diz assim que depressão é falta de Deus, depressão é Nossa. falta de religiosidade, depressão é falta de fé, né? E que pessoas fortes não se deprimem, né? Então, assim, para mim era muita confusão. Mas eu sempre acreditei assim, num Deus muito amoroso também, né? Que se as coisas aconteciam, não era. Se eu estava sentindo, né? Então tinha também toda uma confusão. Mas assim, a minha cobrança era principalmente assim, olhar ao meu redor e não justificar a minha dor, sabe? Era dizer assim, nossa, mas tem tanta gente pior do que eu, porque eu enxergava realmente, entendeu? Assim, era não conseguir, assim, eu mesma dizer assim, mas você pode sofrer. Né? Tudo bem, você não precisa ser forte o tempo todo, né? Você pode, existem dores, né? E procurar causas ou procurar me cuidar. Então era muito cômodo, eu digo até assim, é meio esquisito dizer isso, mas era muito melhor ficar sofrendo lá e não ir atrás, né? Alguém está dizendo assim, que é difícil ser forte o tempo todo, mas era muito melhor ficar tentando ser forte, ser forte, ser forte, do que encarar e dizer assim, tenho depressão, sabe? Como se fosse assim uma coisa, né? E aí, assim, quando finalmente, aí eu fazia tratamento por um tempo, tomava antidepressivo. Ah, nossa, tomar remédio para mim era assim, a derrota, entendeu? Eu me sentia uma pessoa falida na vida porque eu tinha que tomar remédio, sabe? Assim, nossa, Eu fracassei também. total, entendeu? Assim, né? Quem sou eu? Sou, né? Sou péssima, sou. Tá, aí ficava bem, parava de tomar o remédio, mas aí daqui a pouco trabalhava muito também, fazia muitas coisas para todo mundo e tal. E tinha outra crise, tive umas 3 crises assim, até que a última vez, há 3 anos, né? Eu sou do Amazonas, estou morando aqui em São Paulo agora. E quando eu fui na psiquiatra aqui, que daí graças a Deus, eu encontrei uma profissional maravilhosa, duas profissionais que têm me acompanhado esse tempo. E ela me disse assim: Ó, eu sei que é o pior momento para te dizer isso, no meio de uma crise severa, né, séria, como você está tendo, mas você tem depressão crônica. Nossa, quando ela falou aquilo, assim, parecia, sabe, eu disse, meu Deus, acabou minha vida, qual é o sentido da vida? Que, né, assim. Mas aí depois ela falou, porque quanto antes, mas essa frase que ela falou depois, né, foi muito, sim, muito boa, porque ela disse assim, quanto antes você entender, né, melhor vai ser, porque aí você vai viver com isso, né? Vai se E depois tratar ela disse, adequadamente, né? isso, e Sem depois a ilusão de que vai se tratar por 2 meses, por 2 anos e vai, que aí vai parar com o isso. remédio. Foi isso que ela, exatamente, ela disse. Quanto mais você vai se conscientizar, vai aprender a viver com a sua condição e vai explorar os seus recursos, porque você tem Sim. muitos recursos. Aí essa palavra, sabe? Então ficaram assim 2 palavras na minha cabeça: crônica, né? E recursos, crônica e recursos. E aí, assim, eu disse, bom, não é, né, não é uma sentença, sabe? Não é uma sentença de morte, né? É Não. uma condição, é uma condição. E recursos. Aí foi quando eu comecei a buscar, né? Eu disse, peraí, uma depressão não me define, sabe? Isso foi a primeira coisa, assim, né? Uma depressão não me define, né? Quer dizer, e que Eu não recursos sou são a esses? Aí, depressão, né? isso, eu não sou a minha depressão.
né? E aí comecei a buscar, comecei a me tratar. Então a primeira coisa que aí eu disse assim, então eu vou fazer, já eu, né, para ela, vou fazer terapia. Ela disse, não, você não vai fazer nada agora. Agora você vai tomar Primeiro a remédio, gente vai descansar. tentar sair dessa crise. Agora você vai tomar remédio, descansar. Você vai parar de trabalhar, né? Você vai. Então, para mim era assim, sabe? Uma coisa, uma mulher que sempre trabalhou, que sempre fez acontecer e tudo, né? Então, você vai parar de trabalhar, você vai dormir quando você precisar dormir, você vai, né? E pronto. E quando você tiver, né, sem nenhuma pressão sobre você. E daí realmente falta me conectar, né, com até com esse Deus, né, que eu dizia que eu cresci acreditando e continuo acreditando, mas faltava me conectar com esse Deus que está dentro de mim, sabe? Que é comigo mesma. Eu não posso ir para uma coisa fora Exatamente. de mim, que eu acho que é maior que eu, é maior que o universo, é maior que tudo, se eu não dentro de mim eu não me aceito, não sei quem eu sou, né? Não sei, sabe? De repente, como você falou, né? Eu me perdi, né? Exato. Ui, cadê eu, né? E Então, nesse assim, processo todo, a gente lembrar que as respostas estão todas dentro, eu acho que exato. é um caminho que faz toda a diferença, né? E às É, vezes quando a gente se vê nessa situação e que aí não. Porque assim, quando chega nesse ápice de entrar numa crise, gente, no meio de uma crise, se a aranha fizer teia, é motivo para a gente chorar, é motivo para a gente surtar, porque é, é isso, os nervos estão à flor da pele e quimicamente o nosso cérebro ele está numa isso, festa rave. É como se estivesse rolando uma isso. festa rave na questão química cerebral. Então, assim, a gente precisa que alguém chegue e diga: olha, vamos por esse caminho, igual ela chegou para você e falou assim: olha, essa notícia que eu tenho para te dar de que a sua depressão não é só uma depressão, é uma depressão crônica. Talvez esse não seja o melhor momento, mas a gente entendendo isso, a gente consegue te tratar adequadamente, te colocar em um caminho que é o que vai te ajudar a te devolver para o Isso, eixo, né? isso. Porque você É, pode sim ter uma vida normal, equilibrada, com tudo no eixo. perfeito. Exato. E aquilo foi mesmo fundamental, né? Foi fundamental. E não ninguém. E ninguém me dizendo assim, nossa, e eu encontrei assim pessoas assim maravilhosas também, sabe? Uma rede de apoio, né, também que sabia entender os silêncios, mas também sabia dizer, você não quer também sair um pouquinho da cama, você não quer também, né, me ajudava a reagir no momento certo, sabe? Me ajudava também. Então isso também eu sinto que eu percebo que foi uma dádiva, né, também, mas exatamente isso. Então, quando ela fala, né, eu dizia assim, uma vez eu falei numa das consultas que antes eu tinha, no início era de 15 em 15 dias que eu tinha que ir, né, na psiquiatra. E eu dizia assim, eu estou tentando reagir. Ela dizia, olhava para mim e dizia assim, não adianta, querida, não tem química no seu cérebro. Então, não tente reagir. Precisa tomar o remédio. Tome os É, remédios, descanse seu corpo. Depois ela foi dizendo assim, bom, agora é bom reagir, né? Agora é bom. Quer dizer, porque para tudo tem um tempo, né? Para tudo exatamente. tem o seu caminho. Então, assim, e eu fui, né? Quer dizer, me entreguei mesmo nesse caminho, né? De cura, porque primeiro tem um momento, né? Tem esse momento que você tem que estender, pegar a boia que te jogam, né? Porque, assim, Exatamente. sabe, eu já ouvi, assim, muitas pessoas que, me ajuda, mas às vezes quando a boia que te jogam, às vezes você também não quer aceitar, né? Sabe, a gente tem Exato, que aceitar tem a isso. boia que joga. Gente, é igual aquela história que falam, o drogado precisa querer ser ajudado para poder ser ajudado. É a mesma coisa com a depressão. E se a gente for olhar para a nossa vida, é a mesma coisa para tudo. Não adianta a gente É querer isso. ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Não adianta nada aparecerem pessoas no nosso caminho que estendem a mão, que jogam a boia, que diz, vem, vamos por ali, que isso vai ser bom para você. Se você olhar e falar, não, e deixa. Então, assim, a gente tem que ter nem que seja mínimo, mas a gente tem que Isso, ter algum desejo de sim ir num caminho que seja melhor do que esse estado que a gente está. E muitas isso. vezes, e até isso é difícil, tá? É, É, eu lembro do estado que eu fiquei e durante muito tempo tudo que eu queria era só ficar quieta e era esse estado de
desespero, de total apatia. Eu sou uma pessoa extremamente falante, extremamente comunicativa. Estar muito tempo quieta não é uma característica natural minha. E eu me transformei, eu virei uma pessoa muda, que não interagia, sabe assim, aquela pessoa. E por algum tempo foi difícil para mim. E se eu paro para lembrar, se eu não me engano, a virada de chave de eu deixar de... Se alguém jogasse uma boia, eu não pegaria ela. Eu acho que essa situação ela começou a mudar, eu acho que em torno de uns 20 dias depois que eu fui na psiquiatra, que eu aceitei tomar os remédios. Porque assim como você, eu entrei em choque. Eu lembro que eu comprei os remédios e eu cheguei em casa com eles assim, derrotada. Eu lembro que eu joguei no sofá, eu nem olhei para eles. E aí uma amiga minha veio na minha casa no mesmo dia. E ela falou, Thalita, você não tem que tomar remédio? Eu fiz, tenho. Ela, e cadê? Eu fiz, tá lá na sala. Ela, mas e aí, você tomou? Eu fiz, não. Ela, então, tem que tomar. Eu fiz, mas eu não quero. Ela falou, é faixa preta? Eu falei, não sei. Aí eu comecei a dar um chilique, eu comecei a gritar, aquela coisa, né? Comecei a dar um chilique, falei, não sei, eu nem olhei, eu só comprei, paguei, joguei a sacola, eu vou saber se é que faixa que é. Ela, cadê? Deixa eu ver. Foi lá, pegou a sacola, aí ela tirou as caixas, fez, Thalita, não é faixa preta. Eu fiz, ah, não? Só o fato de eu olhar e falar, puxa, porque qual era a ideia que tinha vendida em toda aquela crença que eu cresci? O depressivo, ele além de ser uma pessoa encostada, né? Ele toma remédio de maluco, isso é o que era vendido, e quem toma remédio é maluco, isso era o que era vendido pra mim, e o maluco toma faixa preta. E, gente, hoje eu sei que quem toma faixa preta não é maluco, tá? Isso. Mas aquela Thalita lá achava isso. Então, assim, só o fato dela me dizer, ó, não é faixa preta, vamos tomar um remédio, vamos começar? Aquilo me ajudou. E uns 20 dias depois foi quando eu comecei a sair desse comportamento de não pegar a boia. Se alguém jogasse a boia, eu não sabia para que servia, mas eu pegava. E foi mais ou menos o que aconteceu com as mandalas. Sim, exatamente, exatamente isso. Quer dizer, então te oferece essa ajuda, eu vou, né? Quer dizer, mantém, porque isso vai abrindo a nossa mente, sabe? Eu às vezes falo assim, né, que eu descobri a duras penas que a depressão é uma doença que mente, né? Que a nossa mente mente fale pra mais gente. sobre isso. Não, é assim, porque sabe quando diz assim, eu não consigo, eu não posso, sabe aquelas coisas assim, ninguém liga, porque a depressão ela é uma coisa muito engraçada, assim, muito engraçada, agora eu consigo dizer, né, e respeito profundamente quem não consegue nesse momento acreditar em mim, porque foi a minha experiência, né, e eu acredito profundamente em quem não alcança e quem está sofrendo nesse momento, né. Mas assim, por exemplo, era do tipo de coisa assim, ai, ninguém me liga, né? Ai, ninguém gosta de mim, ninguém se importa com o que eu tô sofrendo, ninguém me entende, ninguém me... Aí se uma pessoa me liga, é a minha mente me dizendo isso, né? É a depressão me dizendo isso. Aí se alguém me liga, né? Ah, Lucila, vamos fazer alguma coisa, a pessoa, né, tá querendo me botar pra cima, né? Aí vem de novo a bendita, maldita, né? Ah, não entende, não sabe que eu não tenho força, não sabe que está com pena de mim, só está me chamando por pena, sabe? Aí eu me isolo, me coloco ali. Então, chega uma hora que você... vicioso, né? Então, você não aguenta estar com as pessoas, mas você não aguenta estar só, entendeu? Você não aguenta fazer nada em casa, mas morre de ansiedade porque tem tudo para fazer em casa. Você não dá conta de fazer o seu trabalho, mas se acha inútil porque não está fazendo nada. Lucila, eu acho que eu nunca vi isso ser resumido com extremos de uma forma tão boa. Então, é uma doença assim, louca. Então, me diga, é uma doença da mentira. Mente. Né? Então, pô, alguma coisa está errada. Né? E essa sensação de estar louco realmente é terrível, né? Então, em certo momento, quando acho que a química começou a, né? Eu digo, não, peraí, alguma coisa assim dentro de mim, acho que o desejo pela vida, né? O desejo de dizer assim, putz, né? Alguma coisa tem que acontecer, porque a outra saída era horrível, né? Quer dizer, a saída de acabar com tudo, ser radical, né? Era muito horrível, né? E assim, graças a Deus também a minha formação religiosa também me salvou, assim, também, né? Eu digo, porque o medo do inferno, o medo de sei lá o que é que tem depois da vida, depois da vida,
Mas muitas pessoas não têm essa Não tem. sorte, né? E esse turbilhão que acontece, porque aí, no momento onde a gente se pega nesses extremos, né? Porque tudo isso que você falou são os extremos. Então, se ninguém me liga, eu Isso, sou uma coitada. Se me liga, essa pessoa não sabe que eu sou uma coitada, que eu não consigo sair do isso. lugar. É, São muitos extremos. E quando eles começam a acontecer, é um universo de conflitos que acontecem dentro da gente e que, pelo menos no meu caso, era muito paralisante. Era isso. paralisante. Então eu Entendi. continuava Uhum. sem conseguir sair do lugar. E aí sim, é um momento que muitas pessoas não dão conta, né? É. Eu me lembro de algumas vezes eu ter impulsos, virem ideias, virem. Era como se coisas fossem sopradas assim no meu Isso. ouvido, sabe? Entendo. Eu moro num andar muito alto, eu moro no 11º andar. Eu sempre confundo se eu moro no 11º ou no 13º, gente. Às vezes eu erro meu apartamento, eu juro. Eu já tentei entrar no apartamento errado, acontece. E eu lembro que às vezes vinham coisas do tipo, por que você não pula dali? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, primeiro eu ouvi, e aí eu olhei e fiz, nossa, é mesmo. Aí quando a minha cabeça fez, nossa, é mesmo, eu fiz, como assim? Sabe? E esse tipo de sopro começou a vinha quando eu pegava o metrô, e ao mesmo Uhum. tempo que esse sopro vinha, graças a Deus eu nunca tive o impulso de concretizar nada, mas quantas vezes eu ia pegar o metrô e aqui em São Paulo tem aquelas barras, né, de ferro, de eu pegar, enfiar um braço por aqui, outro por aqui e ficar assim, ó, na barra, porque eu precisei naquele dia sair do metrô, normalmente eu era pego psicólogo ou psiquiatra, mas assim, é uma situação que se você não tiver alguma coisa que te prenda nesse desejo de viver, é muito fácil você ir. Porque é realmente Uhum. uma voz que vem e diz, pula, Aham, é. E né? é a mentira da depressão, né? Então chega um momento, sabe? Aí às vezes quando a pessoa consegue minimamente, não, peraí, né? Em certos momentos, sabe, né? Uma coisa, outra. E aí, quer dizer, me permitindo, né? A minha mãe, sabe? Minha mãe também, ela vive um processo parecido, assim, né? E a gente se ajuda muito, né? E a minha mãe, ela me diz uma coisa, assim, que ela diz assim, age como se, né? Age como se, né? Então, finge, né? Se você não está com vontade, mas aquilo é bom para você, finge que você está com vontade e faz, né? Então, é um exercício, assim, de vontade, entendeu? Assim, né? Claro, quando você está muito fragilizada, você consegue fazer coisas poucas, mas essa coisa pouca é muito importante, entendeu? Quer Sim, porque dizer, é você estar em movimento, é você dar um isso, passo, por pequeno que seja. isso, né? Então, sabe, tipo de coisa assim, ai, hoje eu não iria na psicóloga, né? Hoje eu não iria para minha sessão, entendeu? Né? Aí tem uma lista, um hall de motivos, não está funcionando, não, tem um monte, sabe? Para não ir, tem um monte, né? Mas aí é que eu ia, entendeu? Sabe, eu ligava, vou dizer para meu marido, ó, me leva, porque senão eu não vou, né? E aí botava o pé lá, a primeira coisa que eu dizia para ela, assim, sabe, eu não queria vir. Primeira coisa, entendeu? Já sabe, porque como é a doença da mentira, eu digo, né? Assim, pelo menos para mim era, né? Eu você não queria vir? Por quê? Vamos aqui conversar. Né? E era muito legal. E, no entanto, você veio, né? Então vamos conversar também sobre isso, né? Então, assim, Sim. De sabe, não onde quero tomar veio esse desejo? Por que este desejo, né? sabe? Então as É coisas muito, foram assim. e se a gente olha, é um pouco de autossabotagem nossa também. Isso, é. E que faz Então eu parte do sempre processo. faz parte do Afinal, processo. todo passo que a gente dá e toda a ação que a gente toma, se colocando em movimento, é um não que a gente está dando para o estado depressivo. Isso, E queira ou não, se a gente olha para o estado depressivo, isso é uma coisa que existe, digo, e só isso porque não é visível, mas existe, a gente sente. E é um estado que não quer ser exterminado de dentro da gente, é é, como se fosse um ser vivo. E aí é, começa a acontecer um conflito, né? Porque exatamente. afinal,
para o estado depressivo, nós somos muito melhores em estado depressivo, quietinha, Exato. diminuída, sofrendo e minguando. E quando a gente É, começa a colocar ação, movimento, fazer coisas que nos fazem bem e que estão nos tirando daquele estado, isso começa a sair em descontrole, do controle do estado depressivo. E esse exato. descontrole é onde a gente começa essa meio que uma autossabotagem, né? De, ao invés de dar um passo Perfeito. para frente, se eu ficar aqui? Afinal, é confortável, né? Perfeito, Thalida. Perfeito isso que você disse. Vou dizer agora, acho que uma coisa que eu nunca falei assim, com certeza eu nunca falei em público, e falei para muito poucas pessoas. É, assim, eu, nesse meu processo de autoconhecimento, que também não é uma coisa assim. A gente fala autoconhecimento agora, eu falo autoconhecimento assim, até com certo orgulho, com uma certa alegria. Mas é duro, sabe? Não é fácil, assim. Tem horas que é feio, não é bonito. Mas é bonito no final. Assim, no final, né? Ou quando a gente consegue já, no final, tô longe ainda. Mas, né, é bonito ver depois o processo acontecendo na gente. Mas em um certo momento, eu percebi, sabe uma coisa assim, impressionante, é bem isso que você estava falando, que eu comecei a desenvolver assim, estados depressivos, por quê? Porque eu não sabia dizer não, por exemplo, para as pessoas. Eu tinha assim, eu construía uma imagem que eu só seria amada, que eu só seria aceita, ou uma forma de tentar controlar o afeto das pessoas por mim, se eu fosse uma menina muito boazinha, sabe? Se eu fizesse tudo que todo mundo queria, se eu me encaixasse numa forminha, sabe? Da boa filha, da boa profissional, da boa professora, da boa tudo, entendeu? Então eu tinha que ser assim, né? As pessoas que estavam ao meu redor tinham que encontrar em mim, assim, uma super amiga, uma super, sabe? E eu não Você conseguia veste dizer um não. personagem que não é a realidade, alinhada à sua essência, para que as pessoas Exato, gostem de você e te vejam dentro daquele personagem maravilhoso que está sempre sorrindo, sempre exato. dizendo sim. Só que no mesmo Isso tempo que não é você uma diz coisa sim boa. para Isso todo mundo o tempo todo, você diz não para é. você o tempo todo. Isso. E isso sim, mas isso não é uma coisa boa ser uma pessoa boa? Ser uma pessoa boa é. Porém, não assim Para tentando mim manipular o primeiro. afeto dos outros. Exato! É, Aí o que aconteceu comigo? Como eu não conseguia dizer não, né? Como eu conseguia, só vivia essa persona, né? Essa coisa para fora, eu comecei a desenvolver uns estados depressivos porque era o único momento que eu conseguia olhar para mim doente, entendeu? Triste, deprimida, e mobilizava também. E era quando eu conseguia dizer não, porque eu tinha um bom motivo para dizer não. Eu dizia não porque eu tô deprimida, não porque eu tô, sabe? Olha você que tinha um coisa motivo. doida, gente. É. Então eu só conseguia olhar para mim quando eu tava doente. Então uma coisa foi ficando, e a gente vai envelhecendo, né, Thalita? Então a coisa foi Eu sei. ficando, entendeu? E assim, nossa, que coisa mais doente, isso é doente mesmo, né? E Sim. aí aprender a olhar, não de forma egoísta, egoísta era aquilo que eu estava fazendo antes, né? Tentando manipular todo mundo. Mas não estou falando de culpa, né? Não me sinto culpada por isso, mas me sinto responsável por mudar isso em mim. Por isso que aquela Sim. palavra recurso da médica ficou, sabe? Eu disse, ai, realmente, quais são meus recursos, né? E aí, quando eu consegui começar esse caminho, assim, né, de o que que eu tenho mesmo, né? O que que tem aqui dentro de bom e de tão sombra, né? De tão negro, assim, que a gente pode e que eu posso ir mudando, né? E que eu posso explorar e que eu posso botar para fora e que eu tô aprendendo ainda, eu tô num caminho, eu tenho consciência que é um longo caminho, mas já tô nele, né? E que aí foi quando eu te encontrei, né? Quando eu encontrei o Medite Criando, foi exatamente nessa busca. E é muito lindo isso, porque quando a gente sai em busca, a coisa vem ao nosso encontro, né? Aquilo de que a gente precisa vem ao nosso encontro, né? Então não é que a gente sai A tateando e gente fica se tateando abre no para escuro. receber. A gente se abre para Isso, receber. a gente se abre para receber, né? Então eu tava lá aqui mesmo no Instagram, né? Eu tava porque eu tinha duas coisas assim, logo que eu percebi, logo assim, né? Nessa minha busca, tudo dos meus recursos, né? Que recursos eu tenho
colocar no lugar da depressão, para colocar no lugar desses processos doentios, né, que eu fui Uhum. construindo na minha vida. Então, eu tenho uma criatividade, que é uma força minha, né? E E a meditação. a criatividade, só fazendo uma vírgula, a criatividade, às Sim, vezes a gente fala de criatividade, pode ser que algumas pessoas elas não deem o devido valor. Quando a gente fala de sim, criatividade, a gente está falando de energia de ação, a gente está falando de isso, potência, a gente está falando de vida, né? isso, E a gente estimular essa energia é a gente dizer sim para a vida, a gente se isso, colocar em ação, é a gente progredir, é a gente liberar a nossa criança interior. E, gente, isso, que coisa é mais isso. pura e mais ligada à nossa essência do que a nossa criança interior voltar a ter voz e voltar a ter paz. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Eu procurando dar espaço para minha criança, o que ela queria fazer, né? Né, o que poderia colocá-la para fazer. Então eu estava procurando assim coisas para poder fazer. Eu tinha começado a pintar e a pintar mandalas. Né? Eu tinha começado a pintar esses livros, sabe? Porque eu era Aham. muito ansiosa, estava muito ansiosa, então eu precisava fazer mesmo coisas. E então eu comecei a pintar mandalas. E aí tá, e meditação, né? Também porque eu tinha entendido Aham. que esses momentos de silêncio, de interioridade, né? Eram muito importantes, né? E tava lá rolando, e eu não sei como, Thalita, realmente eu não me lembro se era um post promocional, eu não sei como. Medite Não era, criando. naquela época eu nem sabia como fazer isso, Lucila. Eu não sei como, Thalita, foi isso. Ou se foi no post de alguém. Eu não sei como foi. Eu sei que foi. Medite criando. Essas duas eram as duas palavras que estavam na minha, né, meditação e criatividade. Eu disse, mas como que é isso, né? Daí cliquei lá e você estava falando, nem sei se tinha um vídeo seu, mas eu me lembro do texto que falava sobre o curso Minhas Primeiras Mandalas, que eu receberia por e-mail o acesso às aulas, eram 3 aulas, eu acho, 4 aulas, e isso, né, que era de meditação ativa. Eu nunca tinha ouvido falar de meditação ativa, isso já opa, de meditação ativa, porque a meditação tradicional, né, é muito complicado para uma pessoa ansiosa. Ficar ali no Sim. silêncio, né? É É, muito, muito complicado. Aí, eu disse, olha, meditação ativa já me interessou, né? Eu disse, olha, eu nunca pensei. E as cores das mandalas, né, Thalita? Que é uma coisa, assim, linda, né? Tinha algumas, assim, que meus olhos, né, foram puxados ali para dentro da tela. Só que eu fui com uma pulga atrás da orelha, porque eu fiquei o tempo todo esperando em que horas aparecia a oferta do curso, para pagar. Eu digo assim, quero ver que hora vai ser a facada, você né? você falou, essa menina tá me dizendo que é de graça, eu vou ter que pagar. Então, porque às vezes a gente vê umas coisas assim pela internet, né? Daí eu mandei meu e-mail. De Exatamente. fato, as aulas chegaram e nenhuma coisa assim dizendo se inscreva, Agora né? você paga. Eu digo, gente, não é que é de graça mesmo o negócio? E fui fazendo. Aí eu comecei a seguir, né? Comecei a interagir. Porque aí eu me encantei, né? Porque eu me encantei pelas aulas, me encantei pelas mandalas e pelo propósito, né? Então aí pronto. Daí eu comecei a fazer, eu me lembro da primeira que eu fiz, uma verdinha, eu tenho guardada com todo carinho ali, toda torta, Tá tudo toda, bem. né? É a primeira, é a mais importante, é a mais significativa. É. Quando eu terminei de tecer aquela mandala, um olho de Deus, e aí você explicou todo o significado do olho de Deus, né, e tudo. Nossa, é tão forte pra mim, assim, que me comove hoje, sabe? Quando eu terminei e olhei para aquele olho de Deus, é verde e branca, eu comprei uma lã mesclada, verde e branca. Me deu assim, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu fiz isso, sabe? É pequenininha assim. Eu fiz isso, sabe? Isso saiu das minhas mãos, assim, né? Mas foi tão. Me deu assim uma energia, sabe? Me deu assim uma força. Acho que eu posso dizer a palavra força. Num momento assim tão importante da minha vida, né? Em que eu tô tentando me reconstruir, me reconstruindo, né? E fazer com as mãos.
sabe? Essa imagem das mãos, né? Essa imagem de que aquilo era o olho de Deus, sabe? Nossa, isso foi tão potente para mim, né? E aí eu comecei a fazer, aí teve o desafio de Natal, né? Que aí tinha um grupo no Facebook, e nossa, foi assim. Aí pronto, aí as mandalas entraram na minha vida, né? E estão aqui. E cada dia, assim, me revelam, né? Me dizem, e tem me acompanhado nesse processo de autocura, sabe? Porque é isso que acontece, né, com a gente. Sim, exatamente. Você falou da meditação ativa, né? Eu acho que alguém perguntou. A meditação ativa, da forma que a Lucila falou, né? Às vezes a gente, para meditar de uma forma tradicional, é complicado, e eu me identifico com isso, porque lá quando eu estava em tratamento, a minha psiquiatra, ela, toda vez que eu voltava na consulta, ela dizia: e aí, Thalita, tá meditando? E eu dizia: não, não estou meditando. Aí lá vinha ela, ó, 15 minutos na minha orelha, falando dos benefícios da meditação, que eu tinha que meditar, porque ia me ajudar. Enfim, e eu entendia e eu acreditava naquela mulher e eu queria meditar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, quando a gente descobre que para a gente meditar, a gente não precisa necessariamente fechar os olhos, respirar fundo, não pensar em nada e ficar ali, ó, em um estado de conexão pura e maravilhosa, que você escuta alguém dizer isso e dizer: isso não existe para mim, não para mim, Isso. né? Aí a gente descobre que, assim, a gente consegue sim ter todos os benefícios da meditação de forma ativa, fazendo algo. E esse algo, no caso, a gente traz são as mandalas. Porque vocês vão ver, né? A gente começa as nossas aulas agora na segunda-feira, que primeiro a gente tem a fase que a gente vai aprender, né? Onde eu passo todos os detalhes, como começar, o que fazer, por onde passar as mãos, e é muito simples e todo mundo vai conseguir fazer. E aí, depois que a gente passa por esse pequeno começo do aprendizado, é quando a gente começa a entrar nesse estado da meditação ativa. Que aí toda essa história que a gente escutava falando lá na meditação normal, que então você vai conseguir se conectar, tá em estado de presença, você tem ali uma plenitude, tudo isso a gente consegue sentir, a gente consegue ter absolutamente todos os benefícios de uma boa meditação enquanto a gente faz mandalas, desde que a gente saiba usar corretamente a ferramenta. Então, assim, é muito poderoso, né, quando a gente Sim. se conecta com as mandalas. Até por isso que eu falo, gente, fazer mandala é um instrumento extremamente poderoso e muito acessível. E é por Sim. isso que a gente faz esse workshop. A Lucila mencionou o curso Minhas Primeiras Mandalas. O que era Minhas Primeiras Mandalas que a Lucila participou? O Minhas Primeiras Mandalas era como se fosse um pequeno embrião disso que vocês estão vivendo aqui. Lucila, tem alguma coisa que se assemelhe quando você olha para o conteúdo do Minhas Primeiras Mandalas e para o que é essa Semana da Mandaleira? Realmente, a gente jamais sonha, né? Jamais podia sonhar, né, Thalita? Porque a Thalita mandava o link por e-mail, era o teu e-mail pessoal, né, Thalita? Eu acho. Não, já era Meditiscriando. Era Meditiscriando, mas era um negócio assim. E era isso aqui, ó, de informação, de conteúdo. Era eu tentando desesperadamente ensinar as mandalas para o máximo possível de pessoas com zero estrutura, com zero organização. E se a gente olha e compara com tudo que a gente traz de informação e de conteúdo agora, aquilo lá foi nada. E com aquele nada a Lucila se encontrou. Exatamente. Imaginem vocês que estão participando de tudo isso. É por isso que a gente faz, porque a gente sabe a potência, gente. Se a gente olha, por exemplo, o caso da Lucila, que assim, foi o grãozinho, o embriãozinho que conectou ela e que trouxe os benefícios das mandalas para a vida dela. Foi uma coisa tão pequenininha. Se você se entrega verdadeiramente para o que a gente está trazendo aqui, gente, isso daqui pode ajudar realmente a começar uma grande transformação na vida de vocês. Mas aí entra aquela nossa parte, né, de quando jogam a boia, a gente aceitar ela e dizer: tá bom, vou usar essa boia aqui, né? Depende muito da gente também. Sim, sim. E essa coragem, né, Thalita, de olhar para dentro de si, né? Porque essa que é a questão, né? Quando você estava falando, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma mandala, acho que ela não está aqui na parede, e aí eu fazia
e tinha que desfazer, e fazia, e tinha que desfazer, e fazia, e tinha que desfazer. Aí eu disse, mas por que tanto? Como, né? Como que a gente. Ah, mas tipo assim, é uma iluminação, é uma coisa. Não, gente, é uma coisa assim, tão simples. Tão, eu vou falar uma palavra assim que eu não sei se eu vou conseguir me expressar. É tão humana, sabe? É uma experiência tão terra, tão É chão, assim, né? acolhedora. É. Aí eu tecia, destecia, tecia, destecia. Eu disse, mas espera, né? Né? Aí eu parei para me olhar, olhei para minhas mãos. Por que isso, né? Por que esse desespero para ficar tão perfeito, né? Por que eu estou fazendo e desfazendo tanto, né? O Será que eu estou buscando? exatamente? E depois eu olhei para mim mesmo. Será que eu faço isso comigo? Né? Será que eu fico tanto tempo querendo ser perfeita, querendo ser perfeita, querendo ser perfeita? E aí E o que que aconteceu? me frustrando, e para que Indo isso? para Por que frente, para isso? trás, Precisa disso? é, Tá tão para ruim frente, assim? É sério? é exato. Para frente, para trás. Eu disse, quer saber? Eu vou dar esse ponto e vou para frente, né? E fui tudo. No fim, eu olhei, eu conseguia ver, eu acho que eu até escrevi isso no grupo para Thalita. Eu conseguia ver a imperfeição. A imperfeição estava lá na mandala, mas assim como a imperfeição não definia a mandala, porque a mandala era um todo, né? Tá. E também aquilo que eu não dou conta, aquilo que não me define, né? Quer dizer, e eu fico ali enrascada, sabe? Nossa, e tantas coisas assim que eu já pude refletir fazendo uma mandala, entendeu? Assim, né? Ou mesmo quando eu trouxe aqui essa aqui para mostrar. Essa aqui, ó. Um dia eu Essa tava daí, ela muito tem pontos da mandala da conquista que eu tô vendo. isso. Essa aqui Certo. eu tinha acabado de aprender esse ponto aqui, esses pontos, né? E aí um dia eu Aham. tava triste, sabe? Eu tava para baixo, porque às vezes a depressão ela tem essas. Eu sofro muito. Uma coisa assim que me faz sofrer são esses altos e baixos, assim, a inconstância ainda E me faz pega assim, parte né? tanto de quem tem a depressão como de quem não tem, né? E a mandala Isso, ela ajuda a gente a lidar com estes picos e vales naturais de quem está vivo. isso. Esse é de quem está vivo. Aí nesse dia eu tava muito, sabe, muito para baixo, assim, muito. E é aquela coisa assim, sem vontade de fazer nada. Eu queria ir dormir, sabe? Diz assim, eu vou dormir. Só que eu reconheci, porque a gente vai aprendendo, né? Eu reconheci que aquele sono não era de cansaço. Aquele sono era de fuga. Eu queria fugir de Ah, eu tudo e dormir. conheço. Eu disse, bom, se eu dormir agora, porque tem hora que o sono é cansaço mesmo, só tem jeito de se dormir, a tristeza só passa se dormir. Mas esse não era, esse era de fuga. E eu disse, eu vou tecer, né? E só que eu disse, não vou planejar nada, não vou, né? Vou pegar as varetas que já estavam preparadas, coloquei assim um monte de lã na minha frente e disse, vou praticar os pontos que eu aprendi. E comecei, né? E fui deixando as cores me guiarem, fui deixando, né? Acabei. Quando eu olhei para a mandala, e eu sentia que alguma coisa se movimentava dentro de mim, sabe? Aquilo que estava tudo parado, tudo. Sim. Eu sentia que ia se movimentando. Tinha uma energia dentro de mim que ia se movimentando. Gente, quando eu olhei para essa mandala, mas assim, sabe, parece que você está olhando para uma coisa que você já. Uma coisa já conhecida, sabe? Parece assim, eu conheço isso, onde eu já vi isso, assim, né? Talvez porque era da minha energia, que eu não estava reconhecendo, né? A minha energia vital, a minha energia que estava lá por causa daquele estado depressivo. Essa mandala, assim, ficou aqui no meu escritório, ela agora está num outro lugar. Porque acontece isso também, né? A gente fica mudando. Ela ficou aqui no meu escritório um tempão, sabe? E quando eu olhava para ela, era como se eu me conectasse com aquela energia, sabe? Com aquela. Então, é uma coisa impressionante, né? Como que a gente põe para fora o que está dentro da gente, que às vezes o que está escondido dentro da gente, né? Exatamente. Assim, Quando a gente olha para esse processo com as mandalas,
Eu acho que eu acabei não falando muito disso, muito bom você ter tocado nisso. Quando a gente entra nesse processo com as mandalas, que aí a gente aprende, né, nossos primeiros pontos, a gente entende como usar as mandalas como ferramenta terapêutica, a gente consegue sim dissolver problema fazendo uma mandala, a gente consegue entender questões fazendo uma mandala, a gente consegue enxergar padrões nossos de comportamento, que foi exatamente isso que você descreveu pra gente, né? Dessa coisa do faz, desfaz, faz, desfaz, faz, desfaz, faz, desfaz. E aí, por você já estar em um processo de autoconhecimento com as mandalas, você ter essa clareza de fazer essa analogia, porque é muito dessa nossa percepção que a gente vai... Não vai ser na primeira mandala, tá, gente? Sim. Isso aí é uma percepção que a gente vai adquirindo através da nossa caminhada com as mandalas. E aí a gente vai aprendendo que, assim, a gente consegue transmutar absolutamente tudo aquilo que a gente sente, seja conhecido ou não conhecido, através do fazer de uma mandala. Porque é aí uma ferramenta de extrema conexão. Essa coisa que a gente fala, as respostas estão dentro, né? Às vezes é muito difícil a gente olhar para dentro. Às vezes, quando a gente olha para dentro, não é confortável. Às vezes, a gente olha para dentro, não é bonito. Mas quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro através de uma mandala, Thalita, então o que não era bonito e o que não era confortável vai passar a ser bonito e confortável? Não, porque isso não é mais do que tão pouco bruxaria. Mas a mandala, ela ajuda a gente a desmistificar. E ela ajuda de uma forma muito acolhedora e muito amorosa a gente a olhar para essas questões e lidar com elas, né? Com mais amor realmente, com mais acolhimento, com mais aceitação. A gente aprende a se olhar, se amar e se aceitar de um jeito completamente diferente. Isso. Que muitas vezes a gente nunca nem conheceu, não sabia que isso era possível. Isso, exatamente isso. E como a gente fala, né? Encher a nossa vida e um mundo de cores, né? Porque a depressão é a doença do cinza, né? É a doença do, não digo nem branco, né? Mas é a doença do cinza, é a doença é cinza mesmo, né? É a doença do cinza, quer dizer, nada tem cor, né? Nada é nada, né? E de repente a vida começa a se encher de cores, realmente, né? As cores vão dando sentido, vão dando, quer dizer, começa a se iluminar a vida, né? E você vai enxergando, quer dizer, e esse exercício da aceitação, da autoaceitação, né, do autocuidado, né, eu acho que realmente é uma dádiva, né, é uma dádiva que a gente vai se dando, né, Thalita, porque ninguém pode fazer o caminho pela gente. A gente pode estar junto. Isso é outra coisa assim, que eu encontrei também no Medite Criando, né, esse grupo de mulheres que se apoiam. Nunca encontrei assim um mínimo de competição, não sei, né? Porque às vezes porque tem muitas artistas, né, Thalita, entre nós, assim, né? Tem mulheres realmente que têm uma mão assim, né? Que, meu Deus, isso saiu da mão de uma pessoa. Né? Mas assim, tem um acolhimento. A gente vê mais acolhimento, exato, isso. Acolhimento. Tem um acolhimento, um encorajamento mútuo, assim, né? Tem eu me lembro, eu não sei se você se lembra, não sei nem se eu posso dizer, mas eu não vou dizer o nome, né? Um dia nós recebemos no grupo uma mensagem esquisita de uma que tá longe, assim, né? Que cada uma tá num lugar do Brasil. Eu me lembro. Lembra? Foi no dia da última aula ao vivo, do último workshop, eu estava me preparando para a aula. Eu fiquei preocupadíssima, tentei entrar em contato com a família. E assim, galera, isso é o nosso grupo exclusivo de alunas que faz parte do Mandaleira Completa. Foi uma mobilização dentro do grupo, porque foi uma mensagem muito esquisita, que chegou em um áudio gravado, a gente achou que a mulher estava em perigo, e assim, foi uma mobilização de pessoas que nunca se viram, tentando entrar em contato e ir acudir ela de alguma forma. E foi uma mobilização que ninguém nunca combinou, ninguém nunca falou, olha, e aconteceu. E é surpreendente, porque, sinceramente, eu não esperava, realmente. Eu acho que ninguém esperava, nem ela, né? Então, aí depois ela toda linda, gente, desculpa, eu caí da escada e o celular ligou sem querer. Quer dizer, a gente imaginando mil coisas, né?
Porque, como a gente não Exatamente. entendeu o contexto, a mensagem podia ser qualquer coisa. E dizer, eu vou Qualquer ligar coisa. para a polícia, eu já estou ligando para a polícia, eu já estou ligando para a família, eu já estou no Facebook, eu já estou. Sabe? Então, mulher de Acharam todo a família canto, da mulher vem. no Facebook. Gente, De fala todo sério, canto, né? para saber o que, que tinha acontecido com ela, né? E no fim, É um graças a grupo Deus, de não era ajuda nada. mútua. É um grupo de ajuda Isso, mútua, onde todas se acolhem, onde é um relacionamento horizontal. Estamos ali isso, todas na mesma caminhada, nos ajudando. E aí o que você traz muito é essa coisa da importância do grupo, né? isso, Porque essa coisa de pegar a boia e de todo dia se colocar em ação, em não dar ouvido para a nossa autossabotagem, que é a nossa parte de dentro que não está bem ainda, tentando deixar a gente lá sem o movimento, isso vai continuar existindo algumas vezes ao longo da nossa isso, história. Mas quando a gente tem um grupo de apoio, que está todo mundo na mesma direção, todo mundo no mesmo propósito, a gente consegue ter esse incentivo de não parar de caminhar. Ou seja, a gente consegue sempre ir para frente, porque a gente tem os nossos dias que não são tão bons, né? E aí, nesses dias não tão bons, o grupo tá lá para apoiar a gente, pra gente falar. Às vezes a exatamente. gente fala assim no grupo, fala, ó, eu não tô muito legal, ou ó, tava querendo fazer uma mandala para transmutar tal questão e não tá fluindo. E aí as palavras de apoio vêm. E isso está acontecendo, inclusive, no grupo do Isso, workshop. Eu vejo que legal. inúmeras, eu não estou conseguindo responder todo mundo, está sendo humanamente impossível, mas eu vejo quase todas as mensagens. E assim, é maravilhoso ver de forma natural essa ajuda mútua, esse Isso. acolhimento ao poder de um grupo, das mulheres unidas, vamos todas juntas na mesma direção. Isso não tem preço. Isso é impagável. Exatamente. É, e a gente se unindo, a gente vai descobrindo a nossa força para tantas outras questões também, né, Thalita? A nossa Exatamente. força, o quanto a gente pode unidas, né? Depois, uma coisa assim que me ocorreu de falar agora é também sobre assim, a depressão, né? A gente sabe que a gente precisa de um. É muito importante a ação pessoal, né? De procurar recursos. A Sim. gente sabe também que a saúde pública no Brasil é o que é. Mas, assim, justamente por isso, assim, não se acomodar, não se amedrontar diante da dificuldade que é. Porque eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil encontrar psiquiatras no sistema público, encontrar psicólogos no sistema público, mas há saídas, né? Há saídas. A Sim. gente pode. Eu conheço, assim, queria citar aqui, né? Eu conheço grupos de ajuda para pacientes, né, para pessoas com depressão. Existe um grupo que é similar ao Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né, que se reúnem e que tratam questões emocionais, como a depressão, como síndrome do Legal. pânico. Então, assim, sabe, você falou em grupos de ajuda, né? Então, existem esses grupos, a gente basta procurar, dar um Google, né? Ele se chama agora o nome sumiu aqui da minha cabeça, eu conheço muito, já li muitos livros dele, mas, por exemplo, tem pessoas que também que sofrem depressão com questões de dependência afetiva, também tem isso, né? Mulheres que sofrem com Uhum. dependência afetiva, casos sérios, assim, tudo. Tem gente, sabe, assim, é só a gente também unidas, né? Procurar e tem saída, né? Tem saída, assim. A gente está aqui Tem também para saída dizer sim. E a partir do momento que a gente se conecta com pessoas que também já isso, viveram ou que vivem aquilo que a gente encontra saídas, ajuda, acolhimento. E quando a gente deixa de ser só uma, a caminhada, por isso, difícil que seja, ela fica mais leve. Fica mais fácil de isso, você caminhar, sabendo que tem alguém que está passando por aquilo também, ou que já passou e que diz, não, tudo bem, vamos por ali, ó, porque eu também fui e foi bom para mim, isso, né? isso, tem isso sim, Que muitas vezes inúmeras mulheres que estão assistindo a gente nunca viram uma conversa com tamanha transparência, sim, realmente se despir e colocar o assunto na mesa e falar sem vírgulas, porque de fato o nosso objetivo é compartilhar, é levar a informação e é dizer assim, galera, tá tudo bem, tá tudo tá? bem. Tá tudo bem. Estamos na nossa Isso, caminhada, e a gente vai conseguir passar, quem está passando vai conseguir passar sim, e vocês não estão sozinhas, né? Eu acho que o isso, pior de tudo é a Thalita. gente achar que está sozinha nisso. Não estamos sozinhas. Isso é muito precioso,
né? Eu escuto isso. E não é, gente, não é uma fórmula, é Não, verdade. Estamos juntas. exatamente. Gratidão de coração a você, Lucila, e a Obrigada, cada uma Carlinhos. de vocês. Temos uma audiência altíssima, centenas de pessoas assistindo essa conversa. Gratidão a cada um dos comentários de carinho, pela presença.